aprender mais e mais. Gostaria que vocês, todos nós, né, os cooperadores, obreiros, ficassem atentos aí com as crianças, porque quando nós vamos à igreja, nós temos que entender que é um momento especial onde Deus fala conosco através da palavra. Eu sei que ultimamente o povo vai na igreja atrás de carro, casa, dinheiro e riqueza, mas não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é estar na igreja adorando, exaltando a Deus e se alimentando com a palavra e com o evangelho de Deus. Então tem gente que gosta de ir na igreja ficar conversando, batendo papo. Quer dizer, vem, deixa o diabo usar você para não ouvir a palavra e fica puxando conversa com o outro que quer ouvir. Então, não deixa o inimigo te usar dentro da igreja de Deus. Amém? O diabo te usar lá fora, vamos e venhamos, mas aqui dentro. Porque você vem à igreja para ouvir a palavra, fala mais que a palavra e atrapalha quem quer ouvir, o Espírito de Deus não está te usando, filho. É o diabo usando para você não ouvir a palavra e atrapalhar quem quer ouvir. Então, vamos começar a aprender. Eu vou tentar o mais rápido possível, pregar esta palavra para vocês. Pode durar 1h30, amém? Mas paciência, muitas vezes você entra numa fila de mercado, na promoção, fica 3 horas para comprar negócio da promoção. Agora, não vai reclamar de 1h30 aprender a palavra de Deus, amém? Então nós vamos aprender com o evangelho da verdade e com o evangelho de Cristo, com a palavra de Deus. Quero dizer a vocês que eu não sou dono da razão, amém? Esta igreja não é a única que está certo e nós não somos os únicos que vamos para o céu. Muito pelo contrário, pregamos a palavra de Deus, bíblica, o que tem na minha e na sua Bíblia. Então hoje nós temos um tema, a qual foi revelado por Deus para nós nos pregarmos hoje, que é sobre a teologia. Não é de Deus, não provém de Deus, não é coisa do Espírito Santo de Deus. A teologia, ela foi introduzida no mundo por homens que não têm espiritualidade. Temos aí professores de teologia que são ateus, professores de teologias que são católicos, professores de teologias que são macumbeiros e são de outras religiões. A teologia, ela só serviu para matar o vaso. A teologia, ela só serviu para destruir as igrejas. Principalmente a teologia maldita do Satanás, que foi introduzida no Brasil por algumas igrejas há 20 anos atrás, para cá. A tal teologia da prosperidade. Fora isso, a teologia, ela é algo do homem normal, que não aceita as coisas espirituais, porque a Bíblia diz que não tem como ele aceitar, porque ele é normal, ele não é espiritual. E as coisas de Deus se conferem espirituais com espirituais. A teologia apagou o espírito. A teologia tirou o povo da espiritualidade e pôs na carne. Eu sei que aqui dentro tem gente que faz teologia e é teólogo. Amém? Você tem a tua opinião, mas não vai valer e não adianta olhar feio para mim, que cara feio é fome. Amém? Ninguém vai intimidar de pregarmos a verdade. Sabe qual é a maior ignorância do ser humano perante Deus? A maior ignorância do ser humano perante Cristo é ter acesso à verdade e não aceitá-la. É a maior ignorância do ser humano. Sabe por quê? Sabe quem foi ignorante? Como os teólogos ignorantes de hoje que vai ouvir a palavra e não aceita? Sabe quem foi? O próprio povo que crucificou Jesus. Esperava Jesus, tinha conhecimento que o Salvador viria, ele veio, mas não aceitaram a verdade e crucificaram o coitado. Essa é a maior ignorância. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você bem claro. Serve e serva de Deus que entrou aqui hoje. Amém? Porque quando eu entrei nesta igreja, Deus já me falou, tem gente aí que veio para contender. Então se você é teólogo, aprenda que a palavra diz que não se discute a Bíblia. Para nada presta, para nada aproveita. Amém? Ori cantas nerca, lamas narca, lamas surianda labas. Amém? Então, eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser ensinado. Sabe o que acontece na vida do ser humano? O ser humano é assim, você apontar o erro do seu
Próximo é fácil, o problema é quando alguém aponta o teu erro. Esse é o problema. Esse é o problema. O povo falar da vida dos outros, falar do pecado dos outros é fácil. O problema é quando Deus levanta o profeta para soltar chibata no teu reio. É aí que você não gosta. É aí onde o povo fica nervoso. E aí é onde é a ignorância do povo, que se diz crente, ouve a palavra, é corrigido, é exortado e não aceita. A teologia não provém de Deus, provém do homem. É ensinamento do homem, é base do homem. É o homem querendo explicar coisas que não se explica. Milagre e poder de Deus não se explica, se vive. Oricantas nerca, lamasnarca, surianda labás. Aleluia. Amém? Vocês têm que abrir os olhos. Do que aproveita você saber com que xícara Jesus tomava água? O que aproveita você saber que chinelo ou que roupa Jesus usava? Me mostra o proveito da salvação para isso. Me mostra na Bíblia. Do que adianta você dizer para mim que aquela roupa é de Jesus, que aquela tumba é da avó de Jesus? Nada disso aproveita para a salvação, porque o que está oculto ficou para Deus, o que está revelado está aqui, ó. Aqui, ó, na Bíblia. Na palavra de Deus. Na Bíblia. Vem esse povo dizendo que achou moçada. Esse osso tem 5 milhões de anos. Esse osso tem 3 milhões de anos. E vem querer explicar as coisas de Jesus? Vem dizer para nós que Jesus não ressuscitou Lázaro, que Lázaro tinha uma doença, que morreu, depois de 4 dias acordou? Vem dizer para nós que a nuvem que andava na presença de Deus, na presença de Moisés, não era Deus, era uma cidade vulcânica cheia de fumaça? Vem dizer que o Mar Vermelho abriu por causa da lua cheia, um tsunami que deu no dia? Hipócritas que não aceitam os poderes de Deus e vêm querer explicar. Isso não se explica, se vive. Nós temos que viver as coisas de Deus. Temos que saber viver as coisas espirituais da parte de Deus. E hoje nós vemos as nossas igrejas. Hoje, o pastor não confia mais em Deus. Sabe quem que ele confia? No político, vereador da igreja. No deputado da igreja. Sabe quem pastor confia? No jogador de futebol que dá 2 milhões de dízimo no final do mês. Sabe em quem pastor confia? No vereador, no deputado, no prefeito, no Lula, ou no presidente que faz parte da igreja dele. Sabe quem que o pastor confia? Nos milhões que ele arrecada no final do mês. Hipócritas. Sabe que a Bíblia diz em Apocalipse? Pensam que são ricos, mas são pobres e nus. O povo tem que confiar mais em Deus. E aí o homem tira a espiritualidade de Deus e vai ser um pastor pelo correio. Porque hoje 90% das teologias que vende por aí é pelo correio. Você paga, recebe e faz o curso à distância. E recebe o seu diplominha. Abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Porque hoje, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo DVD, ouvindo na rádio, CD, vocês vão aprender a verdade de Deus na minha e na sua Bíblia. Você vai aprender na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Na Bíblia. Você quer ser um pastor? Você tem chamado pastoral? Tem chamado para fazer obra? Você não precisa de teologia. Você precisa de um chamado Espírito. Agora, quando você não tem o Espírito, meu irmão, aí sim, você tem que fazer 200 faculdades de teologia. E mesmo assim, quando abrir a boca para falar de Deus, vai falar asneira. Você vai enganar os incautos, vai enganar aqueles que não conhecem. Mas nós que pela misericórdia temos a sabedoria da palavra, pelo Espírito, você não engana mais não. Não engana mais não. Não engana mais não. Chega! Deus levantou profeta na terra para pregar a verdade. Não é só eu não. Tem muitos pregando a verdade para desmascarar os falsos profetas e os falsos mestres.
Abra os teus olhos. Ninguém tem pressa para ir embora hoje não, né? Para começar, nós já vamos na espiritualidade, na revelação que Deus nos deu, já desmascarar aqueles que ficam se justificando na lei. Porque hoje o povo, irmão, está na graça, pela graça sois salvos mediante a fé no Filho de Deus, e o povo vive na lei. Tem igreja vendendo pedrinha para você atacar no Golias, o gigante da tua vida. Como o povo é ignorante, para não dizer outra palavra. Meu Deus do céu! Como é que pode? Mas isso é outra pregação. Então muitos vão se justificar pela lei. Não, mas sabe, Daniel, Josué, Manuel, fulano, ciclano, lá da lei. Então, para começar a palavra, a partir de agora, se você não é rápido na Bíblia, anota no papel. Você que está assistindo DVD, você que está ouvindo o CD ou a rádio, anote, aí depois você olhe na minha e na sua Bíblia, que eu vou ser bem rápido. Gálatas 2,19. Já para mostrar para o povo que não adianta fazer teologia se justificando na lei. Ah, pastor, mas eu tenho que ter um conhecimento de Deus. A Bíblia diz que existe um que nos ensina todas as coisas, o Espírito Santo de Deus. Se você não conhece, nós vamos te apresentar ele hoje. Vamos só dar uma passada aqui nessas duas passagens bíblicas, para o povo não ficar falando que lá na lei, mas lá fulano é ciclano, né? Tem uns que falam que apóstolo Paulo era teólogo, que estudava. Então nós vamos ver na Bíblia o que ele fala para nós, se ele aprendeu a pregar a palavra pela teologia ou se ele aprendeu pelo Espírito. Vamos ver. Gálatas 2,19, acharam? A Bíblia diz: porque eu mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se nós vivermos mediante a lei, colocarmos a nossa igreja na palavra da lei, pregarmos o evangelho da lei, que não é evangelho, pregar a lei, andarmos nas promessas da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Não adiantou nada Jesus ser crucificado se nós vivermos na lei. Apóstolo Paulo fala: morremos para a lei e nascemos para a graça. Aquilo que está morto não funciona mais. Mas muitos pastores hoje, bispos, apóstolos, vivem na prática da lei, nas promessas de ouro, prata e riquezas e bens materiais. Mas a palavra diz que se vivermos na lei, Cristo morreu em vão. Foi crucificado à toa. Então não adianta você chegar, sair daqui da igreja e encontrar uma pessoa aí fora e ela falar: não, mas abre aí na lei que você vai ver. Meu irmão, se você se justificar pela lei, Cristo morreu em vão. Foi crucificado para te tirar da lei, mas você permanece na lei. Quer dizer, a cruz de Cristo foi em vão na sua vida. Você tem uma igreja que dá o sal de Davi. Você tem uma igreja que te dá pedrinha para atacar no gigante. Davi derrubando Golias. Ah, meu irmão. Vocês querem ir para o inferno? Fala. Tem um caminho mais rápido e mais fácil do que ficar na igreja estorvando a vida de quem quer buscar a verdade. Mas aí a pessoa fala: ah, mas coitado, são ovelhas, são cabritos, são bodes. Porque eu considero uma ovelha enganada aquela que não teve acesso à verdade. A partir do momento que você ouviu a verdade e sai daqui bufando, igual cachorro louco, nervoso, isso não é ovelha, é cabrito, é bode, que não aceita a palavra de Deus. Oricanta, alabassurianda, alabás. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém, pastor? Isso é bode, é cabritão. Está na minha e na sua Bíblia, não aceitou a palavra, é bode. Ovelha é que ouve a voz, ele conhece a voz do pastor e entra no aprisco para se fartar do alimento. A Bíblia diz em Mateus 24, 25 em diante, Mateus 24, 23, leia 23, 24 e 25 de Mateus, o grande dia, a grande consumação. Ovelhas na direita, cabrito na esquerda.
Lê Mateus 23 em diante, aprenda mais com a palavra de Deus. Lê direto, Mateus 23 até o finalzinho de Mateus. Irmãos, se você chega para mim hoje e fala que faz esse algo, que na graça mostra que é pecado, e você diz que está se justificando pela lei, Cristo morreu em vão pela sua vida. Você não alcança mais a salvação. Você está dizendo que existia uma lei, e Jesus pôs uma regra, a qual deixou para nós conflitarmos com a lei? Não, ele cumpriu, executou-se, acabou-se a lei. Amém? Tem muitos que é tão ignorante, mas Jesus fala que não veio revogar, ele veio cumprir. Então, meu irmão, ele não veio revogar, porque se ele revogasse o que tinha sido profetizado, a própria cruz dele não poderia acontecer, porque ele estaria dizendo e tirando aquilo que os profetas profetizaram lá atrás. É isso. Ele só não tirou a lei e não jogou fora, porque muitas profecias tinham que acontecer na vida dele e vão acontecer na nossa, dos nossos netos e bisnetos, para fortalecer que os profetas eram de Deus e são até hoje. Então ele não veio revogar, ele veio cumprir, acabou, cessou-se, executou-se, não tem mais lei. Só esperar acontecer as revelações e as profecias de Daniel, Isaías, Jeremias e muitos outros. Mas o povo vê um cavalo e uma zebra e não sabe quem é quem? Né? O povo vê um girafa e uma cobra e não sabe quem é girafa e quem é cobra. Gálatas 5:4. Só para dar uma pincelada aí, porque o que tem de gente vivendo na lei hoje. Gálatas capítulo 5, versículo 4, acharam? A palavra do Senhor diz bem claro: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça. E aí? Se você se justifica na lei, você se desliga de quem? Quem é o único intercessor entre o homem e Deus? Quem? Se você está desligado dele, como é que você vai chegar em Deus? Vai, irmão. Amém? Então, se a gente se justificar, que faz um algo hoje, se justificando pela lei, nós estamos desligados da graça. Nós somos salvos por quem? Através de Cristo. Se eu estou desligado dele, como é que eu vou alcançar minha salvação? Hã? Então eu creio para aqueles que vão se explicar para você, que vocês vão sair daqui, eu sei. Vai lá no teu pastor, pensa que eu não sei, eu recebo os e-mails. E tem que ir mesmo, o pastor pensa que ele é dono da igreja, não é não, a igreja é de Deus, meu filho. Você tem o direito sim de chibatar. Ah, mas esse é a ovelha rebelde. Que é o rebelde? Rebelde é você, pastor. Que a ovelha está corrigindo você no erro e você não aceita. Você que é rebelde. Amém? Ovelha que fala a verdade e mostra a verdade não é rebelde não. Rebelde é quando a ovelha não aceita a palavra, que aí os cabritão, aí é rebelde. Mas a partir do momento que você conheceu a verdade, viu que a tua igreja está toda torta lá na liderança, você tem que falar e abrir a boca mesmo. E se o pastor não aceitar, pastor, dá para ele até logo, bye bye, Tselon, vai para o inferno sozinho, eu vou procurar os caminhos da verdade. Amém? Eu não conheço base nenhuma bíblica que camaradagem ou amizade ou consideração ou conterrâneo ou compadre leva alguém para o céu. Eu sei que existe um, Jesus pela obediência da palavra. Ah, mas sabe o que é? Eu não vou sair de lá, o pastor é meu conterrâneo, é meu compadre. Então, você vai querer ver você dizer isso quando você estiver no caldeirão do inferno. Aí você vai ver, você vai ter um compadre, um conterrâneo para você correr o resto da eternidade atrás dele. Podemos começar a palavra? 1 Coríntios capítulo 1, preste bem atenção que a palavra vai começar agora para a honra e glória de Deus. Quero agradecer a todos pela presença, amém? Ninguém ofereceu nem carro nem casa, né, irmão? Ofereceu o cajado. Muitos vêm que quer a verdade, uns vêm que falam, deixa eu ver o que aquele louco vai falar hoje. Sabe que isso é blasfema contra o Espírito, hein? Se ele estiver me usando aqui, está blasfemando.
Vamos começar a desmascarar a teologia do homem, que são faculdades que foram criadas somente para ganhar dinheiro, não salva ninguém, não leva ninguém para o céu, não dá a espiritualidade para ninguém, é tudo comércio, dinheiro, basta você pagar, vender, pastor pelo correio, pastor à distância, teologia à distância, faz um cursinho, faz um intensivão lá, abra os teus olhos. Está saindo um monte de teologia diferente e uma fala mal da outra. Você pode ver. Vê as propagandas de teologia, a nossa é a boa, a outra é errada, a nossa é a permeia, a outra tá torta, a nossa tá certa, não, aquela tá errada. Cada um prega uma coisa. Eu não vou dizer para você que eu tô certo, o povo tá errado. Nós vamos pregar a Bíblia. Aí a conclusão que você vai tirar, eu sou bem claro, 880, o problema é teu. A minha parte como pastor eu fiz. Se você acreditar, acreditou. Se você não acreditar, não vai reclamar com Jesus que não pregaram para você. Amém? E vai surgir muito mais. Está dando muitos milhões. Tem gente aí ganhando muito dinheiro com isso. E levando o povo para o inferno. Vai desfrutar a carne e vai perder o espírito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Para começarmos a palavra. Hoje vai atrasar um pouco, amém, irmãos? Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu? Para a sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar o que crê pela loucura da pregação? Porque tanto os judeus pedem sinais como gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para o gentil. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Vocês estão vendo o que a palavra está dizendo? Cadê os sábios? Cadê os estudiosos? Cadê os escribas? Cadê os encantadores? Cadê os estudiosos? Os entendidos, os doutores. Deus mostra que para junto da sabedoria de Deus, eles nada valem. Nada valem. E hoje você vai falar assim, olha, vamos chamar o doutor, excelentíssimo, professor e bacharel em escatologia, teologia, formado lá na faculdade, não sei da onde, condecorado não sei do que, aperfeiçoado não sei do que, feito não sei do que. Eu sei do que ele é feito, do diabo. Aí chega um homem, 5 faculdades, 6 anéis de ouro no dedo, uma faculdade disso, faculdade daquilo, bacharel nisso, bacharel daquilo, bacharel naquilo outro, com aquela sabedoria humana e quer pregar e ensinar ao povo aquilo que Deus condena. A Bíblia é bem clara. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E aí? Ah, mas eu fiz uma teologia, eu sou formado pelo professor fulano de tal, o professor formado nos Estados Unidos, o professor não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, você é instruído pela sabedoria humana? A qual Deus diz que perante a igreja tem que ser aniquilada, destruída, que para nada presta, para nada serve? Eu não tenho teologia nenhuma. O que eu prego hoje é aquilo que eu recebi, recebo, estou recebendo neste momento. A revelação do Santo Espírito de Deus. Amém?
Não adianta você querer procurar uma faculdade, um professor, um entendido, um poderoso, um estudioso, um sábio das coisas mundanas, feito por mão de homens. Você tem que buscar aquele que é sábio, aquele que é inteligente para te instruir. E esse não faz parte dos ensinamentos de teologia e de faculdade. Esse faz parte da espiritualidade de Deus, porque ele é o Espírito Santo de Deus. É ele que ensina, é ele que alerta, é ele que nos mostra, é ele que nos revela, é ele que nos estrutura. Aí tem pessoas que falam assim para nós: mas eu tenho o Espírito de Deus e aperfeiçoo o meu ensinamento na teologia. Aí eu te pergunto, vaso, o Espírito Santo de Deus te ensina uma coisa e a teologia te ensina outra diferente. Em quem você acredita? Fala! Fala aí, Fabiano. Eu creio que Jesus ressuscitou Lázaro. Tem teologia que diz que Lázaro tinha uma doença, que morreu, depois de 4 dias ressuscitou, volta sozinha. A pessoa morre e depois volta a viver. Eu creio que foi Deus que abriu o mar vermelho com Moisés. Diz que foi uma lua cheia com uma tsunami que deu no dia. Você pensa que eu estou brincando? Vai fazer teologia. Talvez não seja todas que ensinem isso, mas tem muitas ensinando. Amém? E aí você vai, o Espírito fala para você, prega isso. Aí você fala, peraí, mas o meu professor ensinou aquilo. E aí? Ah, pastor, mas aí eu vou deixar o Espírito usar. Então para que você faz a teologia? Fala, Deus, para esse povo se converter. Oh, glória! Isso é Deus. Né, irmão? Se você confia no Espírito e Ele está ensinando tudo, para que você tem a teologia? Amém? 1 Coríntios 1, 26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Acharam? Presta bem atenção. Não, mas espera aí, vamos antes. Pastor, eu preciso, para Deus me chamar, eu tenho que ser estudado. Para Deus me chamar, eu tenho que ter faculdade de teologia. Para Deus me chamar para fazer a obra, eu tenho que ser entendido. Para Deus me chamar para fazer a obra e pregar o evangelho, eu tenho que ser um homem estudado. Senão Deus não me escolhe. Senão Deus não me chama. Deus só chama aqueles que têm teologia, faculdade, os inteligentes. Deus só chama os sábios, né? Quanto mais eu me aperfeiçoar, mais fácil de Deus me chamar. Quem foi o mentiroso que falou isso para você? Algum dono de faculdade te enganando para levar o seu dinheiro. Então me explica, se Deus procura quem tem teologia, quem tem sabedoria para pregar a palavra, me explica o que está escrito aqui. 1 Coríntios 1, 26. 1 Coríntios 1, 26. Irmão, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Fala, Deus! É Deus tremendo! É hoje que vai cair fogo do céu nesse lugar. Para que você tem que ter sabedoria? Para que você tem que fazer teologia? Para que você tem que fazer faculdade de teologia para ser sábio? Se Deus ele procura as coisas que não são para confundir as que são. Mais uma vez, Deus está falando que os sábios não valem nada para Ele. Os sábios não têm valor nenhum para eles. Se não tem valor nenhum para Deus, não tem para nós. Então não adianta você dizer que para Deus te escolher para ser pastor, você tem que ser um sábio, tem que ser um inteligente e tem que estar fazendo faculdade de teologia. Porque a Bíblia diz em Jeremias 1,4 que antes que você entrasse no ventre da sua mãe, te conheci. Lá, no ventre da sua mãe, te constituiu profeta. Jeremias 1,4 em diante. Então, irmão Fabiano, Deus pega um sábio, um estudado, um inteligente e pega um considerado pelos outros como burro, analfabeto, que não sabe nem ler e escrever direito. Mas quando abre a boca para falar de Deus, até o sábio, o estudado,
aprende. Aconteceu com Jesus, gente. O povo falava, mas esse Jesus não é filho de Maria com José? Esse aí não tem estudo nem nada, e como é que ele está ensinando isso para o povo? Jesus era assim, mas sabe quem estava com Jesus? O Espírito Santo de Deus. E sabe quem está conosco hoje? O Espírito Santo de Deus. É que nem as pessoas falam, mas quem é esse Gregorucci que está pregando essa palavra? Esse homem não é nada, tem quarta série, semi-analfabeto, mal sabe ler e escrever. Mas como é que ele ensina isso? Não é ele, é o Espírito Santo de Deus. É ele. Mas por que Deus não escolheu um inteligente para pregar essa palavra? Porque ele disse que ele pega o menos inteligente para enganar e confundir e enrolar os inteligentes. Para mostrar que para pregar a palavra de Deus e para ensinar as coisas e o reino de Deus, não precisa de sabedoria humana, e sim sabedoria do céu. Espiritual. Primeira Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Abra os olhos, irmãos. Nós, para sermos usados por Deus e conhecermos as profundezas de Deus que nos é revelada pela palavra, não precisamos desse tipo de ensinamento carnal do homem. Sabedoria sabedoria do homem, entendimento do homem. Vai lá na tumba de Jesus, pega a areia da tumba de Jesus, um pedaço de pedra, traz e vai fazer um monte de estudo em cima daquela pedra para ensinar para o povo. Para com isso, irmãos. O povo não lembra nem o que comeu ontem na janta e estão querendo falar de Jesus 2000 anos atrás. Abre os olhos, irmãos. Sabe que existe hoje no mundo uma coisa bem clara que eu vou te dizer. Existe algo chamado ciência. Para o mundo inteiro, a ciência tem que explicar tudo. O que a ciência não explica, a gente inventa uma explicação. Eu que tenho quarta série, nem sei ler e escrever direito, nem falar. Vocês podem ver que eu erro muito na palavra. E daí? Não é a palavra bem falada ou mal falada que vai me levar para o céu, e sim a Bíblia pregada? Então, a ciência, ela tem que ter explicação para tudo. E o homem não aceita que a ciência não explica. E aquilo que a ciência não explica, eles falam que estão estudando. Um dia vão chegar aos finalmente. E aquilo que já estudou e viu que não vai chegar no finalmente, eles inventam. Tanto é que hoje se ensina na escola que nós viemos do macaco. Estou mentindo? Agora, como é que eu vou dizer para você? Se o ser humano evoluiu do macaco, como é que o macaco existe ainda? Se a raça de macaco virou ser humano, como é que existe macaco? Vai ver que esses macacos não estudaram também para virar ser humano. Fala, Deus! Para esse povo se converter! Ô, glória! Isso é Deus! Concorda, Fabiano? Se nós viemos do macaco, por que não, o macaco virou ser humano. Então para que existe macaco ainda, se virou ser humano? Ou vai dizer que tem macaco que pode escolher, eu quero nascer macaco. O macaco vai estudar uma teologia, quem sabe ele vira gente. Concorda? Então, aquilo que eles não têm que explicar, como explicar de Deus, porque se discerne na espiritualidade de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais, eles inventam uma história e põem e falam, isso é o certo, a ciência falou. E aí o povo acredita. E o povo faz. 1 Coríntios 3,18, acharam? Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio, neste século, faça-se astuto, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito,
ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou seja as coisas futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Veja no versículo 20, e outra vez, o Senhor conhece o pensamento do sábio, que são pensamentos vãos. E Deus, Ele condena, pastor Johnny, a sabedoria do homem, a sabedoria carnal, a sabedoria da terra, a sabedoria de estudiosos. Por que Ele condena? Para que as pessoas não venham se glorificar ou se vangloriar em cima de homens. Ah, Gregoruti, como é que você prega desse jeito? Glórias ao Espírito de Deus. Ah, pastor Johnny, como é que você prega assim? Graças ao professor de teologia fulano de tal. Olha como essa igreja cresceu, graças ao ensinamento de teologia daquele professor. Olha como essa igreja cresceu, graças ao ensinamento de teologia G12, que foi implantado nas igrejas. Então por isso que Deus, Ele não aceita o ensinamento, o entendimento, o discernimento e a sabedoria e os estudos do homem, para que o povo não venha se glorificar ou se vangloriar no homem. Por isso que o Espírito Santo de Deus tem que nos ensinar, para que nós venhamos glorificar e vangloriar somente Deus. A pessoa fala assim: vejo que você fala bem da parte de Deus, você é um conhecedor, é um estudioso da Bíblia. E tudo isso eu devo ao meu professor Chiquito Periquito da Funhanha Funha. Né? Tô falando asneira? Para não dizer o nome dos caras, que senão eles vêm em cima de mim, porque professor. Tudo mercenário, quer dinheiro. Meu irmão, vejo que você cresceu a tua igreja, vejo que a igreja está grande, está crescendo. Qual é o segredo? O segredo é o G12, é a teologia que o fulano de tal criou, ele me ensinou e com essa teologia, com esse ensinamento cresceu a igreja. Vangloriando e dando a glória a homens. E Deus fala que é para condenar a sabedoria humana, que Ele condena, que Ele sabe que o pensamento do sábio é vão, tudo isso para que o homem não venha se glorificar ou se vangloriar sobre os homens, ou em cima de homens. É a mesma coisa que você perguntar para mim. Eu sei que muitos não gostam do que a gente prega, mas tem muita gente que fica admirado. Fala, pastor, eu estou na igreja há 20 anos, eu nunca ouvi uma palavra dessa. Que tremenda essa pregação, que tremendo esse ensinamento. E aí eu poderia dizer, tudo isso eu devo graças ao pastor fulano de tal que me ensinou. Estaria vangloriando a homens. Mas eu não tenho isso a dizer, porque eu não aprendi de homem, eu não recebi de homem, eu não prego coisas de homem. Eu prego aquilo que recebi da parte de Deus, que está na minha e na sua Bíblia. Já já vai começar a pegar fogo, hein, irmão? Estamos só começando a passar o pincel. Tipo, amassei a carne para depois dar chibatada, né, filha? Para não ficar muito vermelho. 2 Coríntios. Eu não tenho nada contra teologia, contra teólogo, contra nada. Só não aceito um homem dizer que para pregar a palavra você tem que fazer um estudo desse. Você tem que se converter. Um homem desse que fala isso, ele não teme a Deus. Para pregar a palavra de Deus, você tem que estar em santidade e se revestir do Espírito de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Acharam? 2 Coríntios 1, 12. A palavra diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para
convosco. É bíblico, irmãos. É bíblico. Nós vivemos no mundo, na presença de Deus e na presença de povo, tanto incrédulo como crente, não debaixo de ensinamento humano, e sim debaixo daquilo que vem da parte de Deus. Então, para liderar um povo, para liderar uma igreja, para pregar a verdade e conduzir o povo à salvação, nós não precisamos de sabedoria humana, nós precisamos apenas da sabedoria que vem da parte de Deus. Deus faz acepção de pessoas? Então por que queria dar o Espírito para um e para outro não, se todos entrarem em santidade? E se o Espírito que é dado para mim é dado para você, por que não temos a mesma sabedoria? Hã? Agora, vamos entrar para arrasar os teólogos e arrasar as teologias do diabo. Agora vai pegar fogo. Irmão Fabiano, tem muitos teólogos que eu já ouvi falando que diz que Paulo era teólogo. Que o que o Paulo prega, ele aprendeu com teologia. E o que Paulo pregou, ele aprendeu com teologia. Eu não estou aqui para defender Paulo, mas estou aqui para defender Jesus. Aí você vai dizer, Jesus não precisa de defesa. Então, tudo bem, eu estou aqui para defender o povo de Deus. Ah, o povo não precisa de defesa. Então para que você é ovelha e eu sou pastor para te pastorear até o céu? Amém? Amém? Agora para você que está assistindo, ouvindo na rádio, CD, DVD, você que está aqui hoje, vocês vão ver como se desmascaram os falsos profetas na Bíblia. Desmascarar a teologia do diabo na Bíblia. Mostrar para você, o meu pastor é teólogo. Abre os teus olhos, está sendo arrebanhado por um homem carnal. Um homem que muitas vezes se deixa usar pelo diabo. Falo com convicção naquilo que está na minha e na sua Bíblia. Que para pregarmos a palavra de Deus, nós não precisamos de teologia. Para pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos criar vergonha na cara, temer a Deus, se santificar, para o Espírito Santo de Deus vir habitar em nós e nos ensinar todas as coisas. Agora, sabe por quê? O povo faz a teologia do diabo, faz essas coisas de demônios, porque eles estão no pecado, estão na iniquidade, na avareza dos dinheiros da terra, da riqueza da terra, e por eles estar no pecado e na iniquidade, o Espírito não habita, e sem o Espírito eles não têm como falar de Deus, aí eles têm que procurar os próprios endemoniados, pecadores igual a eles, para ensinar a teologia, para eles poderem falar alguma coisa de Deus. Você quer ver como é desmascarado esses homens que dizem que Paulo era teólogo e que o Paulo pregava era a teologia do homem, que ele aprendeu na teologia? Olha como se desmascara. Gálatas capítulo 1. Vai ser desmascarado. Não, mas apóstolo Paulo era teólogo. O que ele pregou, ele aprendeu na teologia daquela época, é? Então, de duas uma. Ou você tá certo ou a Bíblia tá certa. E aí, vamos ver quem que a gente pretende acreditar. Eu prefiro na Bíblia. Gálatas capítulo 1, vamos ver o que o Paulo fala. Se ele realmente foi teólogo, era teólogo e fez teologia. E vamos ver se você precisa fazer a teologia para falar de Deus para alguém. Gálatas capítulo 1, acharam, irmão? Se não achou, a gente espera. Gálatas 1:10. Olha a chibatada que vai começar agora. Gálatas 1:10, acharam? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Bate. Fala, Deus! Oh, glória! Isso é Deus! Apóstolo Paulo, ele fala, sede meus imitadores,
assim como eu sou de Cristo. E se ele diz para nós imitarmos ele está dizendo para nós, claro, com letras garrafais, para um bom entendedor, meia palavra basta. Ele diz bem claro: irmãos, o que eu te prego, o que eu te ensino, o que eu falo da parte de Deus, eu não recebi de homem, eu não aprendi de homem, não foi estudo, não foi faculdade, não foi livro, não foi teologia, não tenho nada com a sabedoria humana. Aquilo que eu te prego, eu recebi da parte de Deus mediante a revelação. Oh, glória a Deus! No versículo 11 de Gálatas 1, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Tudo isso que está na minha e na sua Bíblia, não é segundo teologia nem segundo o homem. Se você pegar todas as cartas de apóstolos, de Romanos em diante, até Hebreus, se você ler todas as cartas, né, dizem que Hebreus não foi Paulo que escreveu, mas vamos pegar todas as cartas que Paulo escreveu, todas elas. Não foi de teologia, não foi de ensinamento humano, não foi de escola, não foi de faculdade. Foi de divina revelação do Espírito de Deus. Sabe, aí tem uns que vão falar, mas que o Paulo não tinha faculdade naquele tempo. Se ele tivesse a faculdade, ele ia fazer o quê? Deixar o Espírito e estudar. É isso que ele ia fazer? Não, ele ia aprender com o Espírito e ia aprender com o homem também. Maldito homem que confia no outro homem. Ele ia se confundir, é o que acontece hoje. O conflito na cabeça dos vasos. E você vê pastores que pregavam antigamente, tudo morto hoje espiritualmente. Porque confundiram eles, aprendi com isso, aí está pregando. Aí o Espírito fala isso, o professor falou isso, ele fala, e agora? Dizem que os cabelos de Samuel pesavam 15 quilos, que ele ficou corcunda. Porque a mãe dele falou que ele não ia cortar o cabelo, né? Não ia passar navalha. Até o peso do cabelo de Samuel, o povo quer dizer quanto pesava. Amém? Você sabe me explicar como é que nasce osso dentro do nenê, na barriga nasce osso da criança dentro da barriga da mãe? Você tem como explicar? E como é que você vem dizer que eu vim do macaco? Explica! Manda a medicina, a ciência explicar como é que nasce osso dentro da criança. Na barriga de uma mulher. Falar que nasce uma carne a mais, tudo bem, tem um câncer, tem um tumor, uma carne esponjosa, isso nasce. Mas e osso? Eu nunca vi uma pessoa com 3 braços, com 5 braços a mais. Pode ter uns dedinhos a mais, né? Ou nasce com um pé, mas isso aí é defeito. Que eu sei qual é esse defeito também, que é pecado dos pais nos filhos também, que é outra pregação que esse povo tem que se converter. Abre os olhos. Deus é perfeito ou ele é todo torto? Então como é que ele vai fazer uma criança nascer com 2 cabeças, se ele é perfeito? Deus põe a coisa perfeita, é o homem que entorta tudo. Então, irmão, o povo não sabe explicar como é que nasce osso numa criança dentro de uma barriga de uma mulher e vem querer dizer para mim que eu vim do macaco? Ai, se converteu. Não ando por aí agarrado em árvore, nem chimpanzé, nem cipó? Sou Tarzan? Virei Tarzan aquela hora aqui? Gálatas 1:12, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então por que você, quando ouve a palavra, sede imitadores de Paulo? Por que você não diz, olha, o que eu prego, o que eu ensino, o que eu falo, o evangelho que eu anuncio, eu não recebi de teologia, nem de escatologia, e nem de homem nenhum, o que eu recebi é de Deus. Está aqui, provado. Mas Paulo era Paulo, e aí? Alessandro é Alessandro, João é João, Pedro é Pedro, Rogério é Rogério, André é André. Ele não faz acepção de pessoas? Tiago 5, no finalzinho, diz que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Orou, parou de chover, orou, choveu de novo. Não tem acepção não, meu irmão. Basta você abrir o coração que Deus vai te usar. A palavra diz em Tiago, aquele que pede sabedoria, Deus dá à vontade. Basta pedir com fé.
Então ele está dizendo que o que ele aprendeu, ele não recebeu de homem. Eu vou ler de novo. Gálatas 1:12. Porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Ele está dizendo que não aprendeu, não recebeu nada de homem algum, e sim de revelação de Deus. Quem crê que o mesmo Espírito que habitava nele, habita em nós também? Então para que você quer fazer teologia para aprender as coisas de Deus, sendo que o apóstolo Paulo não precisou fazer e foi um grande homem de Deus? E aí vem falar que Paulo fez teologia, era teólogo e estudou. Então Paulo é mentiroso, porque ele está dizendo que o que ele prega, ele não foi ensinamento de homem. Porque se ele tivesse feito teologia, quem tinha ensinado isso para ele? Outro homem. E ele disse que não foi de homem, sim de Deus. E aí? Hein, irmãos? Hã? Vamos abrir as nossas Bíblias agora aqui, claramente, em 1 Coríntios, para começarmos a entrar bem no eixo da palavra. Aí tem aqueles que assistem, que ouvem, mas eu não vejo por esse lado. Eu não enxergo assim. É claro, está cego, como é que um cego vai enxergar? A Bíblia diz cegueira espiritual. Tem gente aí que o diabo já tirou, foi o olho. Tá nem cego, né, filho? Já está com 2 buracos no olho. Aí arrancaram o olho deles. Agora presta bem atenção, irmãos, para fecharmos a palavra. 1 Coríntios capítulo 2. É tremendo o que Deus vai falar daqui para diante, até o final deste culto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Acharam? 1 Coríntios 2, 1. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Deus, para esse povo se converter. Precisa pregar? Precisa? Olha o versículo 5, vamos direto ao assunto. 1 Coríntios 2,5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele está dizendo que o que ele pregou, que o que ele ensinou, foi mediante o poder, o ensinamento, o entendimento da parte de Deus, e não da parte de homens, para que o povo não viesse apoiar a fé em sabedoria humana. Nós seguimos Paulo. Seguimos Paulo porque ele prega a palavra de Pedro. Então nós seguimos Pedro também. Paulo prega assim, gastas a Pedro. Paulo prega assim porque Pedro ensinou a ele. Então nós devemos tudo a Pedro. Quer dizer, se prega com sabedoria humana, o povo se apegaria à sabedoria humana. Mas Paulo não pregou mediante a sabedoria humana, e sim mediante a sabedoria e mediante o poder de Deus, para que o povo não se apoiasse em professores de teologia como hoje se apoia, e sim se apoiasse no próprio Deus. Está na minha e na sua Bíblia. Olha as estratégias que o Espírito deu para o apóstolo Paulo já no tempo de 2000 anos atrás, para que ele não se deixasse levar por sabedoria e por entendimento humano, porque de nada vale, de nada presta, é loucura para Deus, e para que as pessoas não viessem se apoiar nas coisas da sabedoria humana, Deus capacitou o apóstolo através da revelação, a partir do momento que o Espírito de Deus habitou na vida dele. E a mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. Deus vai nos capacitar na sabedoria da palavra a partir do momento que entrarmos em santidade e o Espírito de Deus habitar em nós. Ori canta lá, manassurianda lá, mas
Aleluia. Fala, Deus. Então, o mesmo Espírito que habitou em Paulo, ele vai habitar em nós. Basta andarmos em santidade, basta obedecermos a palavra, basta nos livrarmos, sairmos de nossos pecados, e Deus, pela sua divina e poderosa misericórdia, vai descer sobre nós. O Espírito, a palavra nos mostra, nos diz que Deus daria o Consolador. E se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, para que eu preciso de sabedoria do homem? Para falar de Deus. Não, mas é que o professor é conceituado, o professor é graduado, o professor é respeitado perante os homens, meu irmão. E Jesus aonde fica? Nós temos que ser conceituados, nós temos que ser respeitados por Deus. Quando Ele olha para nós e fala, aquele ali prega aquilo que o meu Espírito revelou, aquele ali prega aquilo que o meu Espírito ensinou, aquele ali leva a palavra que é minha e não aquilo que foi criado por homens. Estão entendendo? Então, com esse monte de passagem bíblica, tem mais ainda, nós vamos até lá. Ainda você vai se deixar levar em fazer teologia? Continuar a sua teologia? Teve um irmão que mandou um e-mail para mim, falou, e as escolinhas dominical? E daí? Qual é o problema? Eu tenho escolinha dominical em todas as igrejas nossas. Todas. E não preciso da teologia. Porque o mesmo Espírito que ensina para os velhos, ensina para os crianças também. Ensina para os novos também. A mesma sabedoria que tem para pregar para vocês, tem para eles. Aleluia. Agora o que tem é um bando de pastor preguiçoso que não se dedica às crianças da igreja, porque criança não dá dízimo, não dá dinheiro, não rende grana, então ele manda comprar um livrinho qualquer na livraria da teologia lá, e ensina essas crianças o livrinho para os coitados. Agora, se um pastor tem espiritualidade de Deus, se dedica, meu irmão, o reino dos céus é da criança. A palavra do Senhor ensina a gente a criar os nossos filhos na presença dEle. Então, se você comer o rolo, ler a Bíblia, você vai ver o que é de ensinamento que tem para suas crianças. Então, pode-se ter, tenho escolinha, quer chamar de dominical, de mingau, de chabiral, pode chamar o que for. Eu tenho umas crianças aí que entortam o teólogo. Olha, eu tenho crianças aqui de 7, 8 anos que entortam o teólogo na palavra. Porque é pregado a palavra para eles. Amém? E nós não somos melhor que ninguém. Basta qualquer pastor se dedicar às crianças, elas são muito mais atentas e muito mais dedicadas do que muitos adultos. Às vezes você pensa que a criança está voando, chega em casa, você fala um palavrão, o pastor falou que não pode, mãe. Você pensa que ele está voando, filho, está só a anteninha ligada. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6. 1 Coríntios 2, perdão, 1 Coríntios 2, 6. Acharam? Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério outrora oculto, a qual Deus preordenou, desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutas, até mesmo as profundidades de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Fala Deus, bate palma para Jesus. Ori canta lá, bassurianda lá nas téricas, lá mas, aleluia, isso é Deus. Eu só quero dar ênfase em 2 versículos. 2 Coríntios 6 e 7. Entretanto, expomos-nos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus,
em mistério, outrora oculto, a qual Deus preordenou desde a antiguidade, desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nem os poderosos desses séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor. Se o povo tivesse aberto o coração para as pregações de Jesus, se o povo tivesse aceito as palavras, se o povo tivesse aceito o Espírito que desceu sobre os apóstolos depois da crucificação, nenhum apóstolo teria morrido apedrejado, açoitado e perseguido por causa da palavra. Sabe por quê? Os homens que tinham a sabedoria humana, os escribas, os fariseus lá, os estudiosos, não aceitavam as coisas espirituais que aconteciam na vida dos apóstolos. Como pode esses homens, sendo ignorantes, analfabetos, burros, pescadores, que mal e mal costuram uma rede, falar com tal sabedoria e de tal maneira, e ter tal poder na mão de operar tantos sinais? Conflitava, porque eles não aceitavam as coisas de Deus. E hoje a teologia é a mesma coisa. Eles não aceitam as coisas de Deus, porque eles são carnais. Eles não são espirituais. Ah, mas o meu professor é um professor de teologia que é pastor. Vamos na igreja dele ver as doutrinas e como é que ele arrebanha o povo e o que ele prega lá. Aí depois a gente tira as conclusões. Sabe por quê? A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. Agora, irmãos, eu te pergunto e vou te responder um versículo só. Um só. Um só. Todos que estão aqui me respondem uma pergunta. Se tiver teólogo aqui, eu não tenho nada contra vocês, entendeu? Tem o céu e tem o inferno. Cada um escolhe para onde vai. Eu escolho o céu. Tenho nada contra ninguém. Se você é dono de teologia e teme a Deus, vai ganhar dinheiro com outra coisa. Em vez de ganhar dinheiro levando o povo de Deus para o inferno. Me responde só uma coisa. Só uma coisa que agora eu, como pastor, vou perguntar para vocês. Porque recebo e-mails, recebo mensagens, todo mundo me apertando na parede. Mas quanto mais aperta, mais palavra sai. Quanto mais aperta, mais cajado sai. Então não adianta apertar. Me apertaram tanto da teologia que está aí, ó. Deus falou, solta o verbo nesse povo hoje. Agora, eu te pergunto uma coisa. Eu te pergunto. Você que tem um chamado para fazer a obra, para ser pastor, cooperador, obreiro, diácono, presbítero, reverendo, pastor, apóstolo, bispo, evangelista, diácono, irmãs para louvar, irmãos para fazer a obra, todos que tem chamado até para lavar banheiro, que seja para ajudar na igreja. Todos. Todos. Quando você se levanta para fazer a obra, você vai servir a Deus ou vai servir ao homem? Você vai ensinar as coisas de Deus ou ensinar as coisas do homem? Você vai ensinar para o povo de Deus as coisas da parte de Deus ou as coisas da parte do homem? Então eu te pergunto, para que você vai fazer teologia? Para que você vai ter um diploma? Para que você vai fazer um doutorado ou um bacharel em teologia? Para que você vai querer ser professor de teologia? Para que você vai querer ter o diploma de teologia para falar de Deus? Sendo que isto vem da parte de homens. Homens. Agora, 1 Coríntios 2:11. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito Santo de Deus. Olha, Fabiano. Concorda? Então, se existe um que conhece as coisas de Deus, ninguém melhor do que este um para ensinar sobre Deus. E na minha e na sua Bíblia, em 1 Coríntios 2:11, não fala que esse um é o professor, é a professora, é o diploma, é a teologia,
É a escatologia? É o bacharel? Ou é qualquer outro ensinamento do homem? A Bíblia diz que só existe um que conhece as coisas de Deus. Que pode falar com certeza, com entendimento, com sabedoria e com precisão da parte de Deus. Somente que sabe falar tudo aquilo que é de Deus e que alegra a Deus. Apenas conhece as profundezas. Apenas que vai nos conduzir a fazer a vontade de Deus. Apenas e esse é o Espírito Santo de Deus. Orianda lá, maná, se canta lá, bachurianda lá, base. Aleluias! Glória a Deus. Se só existe um Fabiano que sabe de Deus, só um que conhece de Deus, só um que entende o que é Deus, só um que pode falar com certeza de Deus, só um que nós podemos confiar, que vai falar as verdadeiras coisas de Deus, e este um é o Espírito. Então para que você busca outro? Para que buscar outro? Amém? Você acorda no domingo, a mulher pede para você buscar carne, certo? Você vai entrar na padaria? Por que não? Por que não? Ah, você não vai na padaria porque não vende carne? Ah, então para isso você sabe. Então para você falar de Deus, por que você vai na teologia, sendo que só um que sabe é o Espírito? Ah, Deus, para esse povo se converter. Oh, glória, isso é Deus. Da mesma maneira que você sabe que na padaria não vende carne, você que é crente, tem que saber que só um para falar de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então para que eu vou na padaria comprar carne se não tem carne? Então para que eu vou fazer teologia se não é espiritual, é carnal, e sendo que a espiritualidade não provém? Não, mas a teologia é espiritual, peraí. Como a teologia é espiritual? Se o apóstolo Paulo fala que o que ele prega não foi feito e nem criado por sabedoria humana, e sim revelação de Deus. Ele não estudou nada. Assim aconteceu com a minha vida e acontece com a vida de milhares que pregam a verdade. Amém? Aí tem aqueles, irmão Fabiano, que fala assim, não, eu tenho o Espírito de Deus. Mas o Espírito me ensina um pouco, e a teologia me ensina outro pouco. Tem gente que faz isso. Aí tem aqueles que falam, não, o Espírito habita em mim, ó, tem Espírito Santo aí nas igrejas que é Bin Laden, irmão. É, tem Espírito Santo que faz parte do Al-Qaeda, lá da Bin Laden, que o pastor tá assim, ó, pu. Deve fazer parte de Al-Qaeda, né, esses Espíritos Santos de Deus aí, deve fazer parte do Bin Laden, só pensa em dar tiro e bomba. Ou vai ver que veio lá da Rocinha. Deve estar um fuzil R-15. Abre os seus olhos, irmãos. Baixaria dentro da igreja me falar que é Espírito de Deus. Tem camarada aí que eu vou chamar de camarada, tá repreendido. Ré do pé, Satanás, some daqui, eu vou pregar até meia-noite se você ficar falando no meu ouvido. Tem gente que levanta a mão e nasce dente de ouro no povo aí. Coitado passando fome na miséria, nasce dente de ouro, sai lá fora e é assaltado. O povo indo para o inferno na fome e na miséria e tem pastor fazendo nascer dente de ouro no povo. Abre os seus olhos, irmão. Como o diabo engana o povo acredita. Só Jesus. Aí tem aquele que fala assim, irmão Fabiano. Não, mas eu tenho um espírito, eu sou um pastor espiritual. Mas eu aprendi um pouco com a teologia. A teologia é para aperfeiçoar. A teologia é para ensinar um pouco mais. A teologia é para me estruturar um pouco mais. Aí tem uns que falam assim, não, mas eu fiz a teologia porque teve coisas que o Espírito não me ensinou, e aí a teologia me ensinou. Não, Fabiano, eu fiz a teologia porque teve coisa que o Espírito não me ensinou, porque ele não sabia ensinar. Por que o Espírito não te ensinou? Ele não sabia? Não, mas teve coisa que o Espírito não quis me ensinar, porque estava com preguiça?
Ainda bem que ele estava na praia tomando uma cervejinha e falou para você voltar mais tarde. Hã? Não, mas teve coisa que além do Espírito me ensinar, eu aperfeiçoei, eu melhorei. Teve coisa que o Espírito não me ensinou, e eu aprendi na teologia. É? Então vamos ver se é o mesmo Espírito que nós estamos falando. Evangelho de João 14. Vamos lá, irmãos, rapidamente, que o relógio ali já nos pegou. Evangelho de João 14, acharam? Evangelho de João 14, 26, acharam? A Bíblia diz em Evangelho de João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as... e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Fala, Deus, para esse povo se converter. Aleluia. Jesus está falando que quando ele fosse, veria o Consolador, que é o Espírito Santo de... ele ensinaria todas. Mas ele disse todas. Então, se o Espírito ensina todas as coisas, o que resta aprender na teologia? Nada. É, Senhor, eis-me aqui, obrigado, Senhor. Eu não sou digno da tua palavra. Irmão, se eu tenho um Espírito que me ensina todas as coisas, para que eu vou buscar a sabedoria do homem? Ele não está dizendo, olha, o Espírito vai te ensinar algumas coisas e a teologia outra. Ele fala, não, o Espírito ensinará todas as coisas e fará lembrar. Você quer ver quando acontece muito isso? Você está evangelizando, você fala, irmão, comecei a conversar com a irmã ali, de repente vem um monte de passagem bíblica para pregar para ela. É o Espírito te lembrando o que ele te ensinou. Ixi, ó, ó o rolo, ó o rolo. Ó o rolo descendo, ó. Ó o rolo descendo. É tremendo. Vem cá, Fabiano. Vem cá, irmão. Se o povo sentir só o gostinho do que o Espírito fala, ele não é teologia nunca mais. Olha só para você ver como Deus faz o mistério. Sobe aqui em cima, vem para cá. Esse é o Espírito de Deus, amém? A Bíblia diz que ele, aqui, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele é o Espírito. Vem cá, o Bruno, sobe aqui em cima. Ele é o Espírito, ele anda agarrado. Gálatas 5:25, se andar, vivemos em Espírito, amém? Só não me agarra muito não do suor, que não vai ter milagre de suor para você hoje não, viu? Tem gente aí pegando suor do povo, nojento. Fica aqui. É uma vida que eu estou evangelizando. Aí ele pergunta para mim do adultério. Pastor, eu posso adulterar? Aí eu falo não. Que passagem bíblica? Aí o Espírito no meu ouvido. Mateus 19:9. Mateus 19:9. Tem mais passagem bíblica? Tem. 1 Coríntios 7:10. 1 Coríntios 7:10. Não é assim? Ele me ensinou e me faz lembrar. Amém? Pastor, eu posso fornicar? Não. Que passagem bíblica? 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, 1 e 2 e 1 e 9. 1 Coríntios 7, 9. Pastor, eu posso falar mentira? Não. Onde está? Evangelho de João 8, 43 e diante. Evangelho de João 8, 43 diante. Fica aqui de lado. Não é assim? É ou não é? Agora eu não tenho espírito. Eu tenho o professor Fabiano de teologia. Irmão, eu posso adulterar? Não. Onde está na Bíblia? Peraí. Professor Fabiano, onde está? Mateus 19:9. Mateus 19:9. Irmão, posso fornicar? Não. Onde está na Bíblia? Peraí. Professor Fabiano, onde está? Bate palma, bate, bate, bate. Pode descer. Fala, Deus, para
esse povo se converter e ainda entrar no céu, papai. Aleluia. E aí? Você imagina se o meu professor for viajar para a Europa? Irmão, dá para esperar uns 3 meses? Esperar meu professor voltar, porque eu não lembro. Não lembro. Pera um pouquinho, eu vou lá na internet procurar o que eu te respondo. Aí, 3 meses para voltar da Europa, vai lá. Cadê o irmão? Morreu. Tadinho, não deu tempo de ensinar para ele. Isso, já fica esperando. E o que ele fala para nós aqui, irmãos? O Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 2,11 diz que conhece todas as coisas de Deus. E aqui em João 14:26 diz que ele nos ensinaria todas as coisas da parte de Deus. Então para que você vai fazer teologia se você tem um Espírito? Vamos voltar para Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Então, se nós temos da parte de Deus o Espírito Santo de Deus que ensina todas as coisas, para que nós vamos fazer teologia do homem? Para complementar? Para aperfeiçoar? Para melhorar? Para aguçar? O quê? Sendo que Deus ensina tudo. O que o homem vai ensinar que o Espírito de Deus não pode nos ensinar? E de graça, né? Sem faculdade. Agora, para encerrar metade da pregação. 1 Coríntios 2, acharam? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Acharam? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos não em palavras ensinada pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Bate palma para Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém? Vamos ler o 13 e pregar? O 12. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então ele fala bem claro, para mim pregar a palavra, levar o evangelho, eu não recebi o Espírito do mundo, a sabedoria do mundo, eu recebi o Espírito de Deus, para nos ensinar aquilo que recebemos gratuitamente. Você está pagando teologia para quê? Se Deus está te dando de graça. E aquilo que a teologia não pode te dar. E no versículo 13, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Está na sua Bíblia, dá um glória. E aí? Nós não pregamos coisas ensinadas pelo homem, e sim aquilo que recebemos gratuitamente de Deus. Pregamos aquilo que nos foi ensinado pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Então você vê que os apóstolos, nenhum deles era teólogo. Porque ele diz, aquilo que nós anunciamos, no plural, todos nós pregamos o Evangelho de Deus, não segundo ensinamento e nem entendimento, nem sabedoria e nem diploma humano, mas segundo a revelação que nos foi dada através do Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Porque o homem carnal não consegue aceitar as coisas de Deus e nem pode acertar. Porque para aceitar as coisas de Deus, tem que se conferir coisas espirituais com
espirituais. Por isso que eles falam que não foi o Mar Vermelho que abriu no milagre, foi uma tsunami, a fumaça era vulcano, o cabelo de Samuel pesava 15 quilos, e assim por diante vai essa teologia. Principalmente essa teologia do diabo, que é a teologia da prosperidade. Põe seu Deus na parede, barganha com Deus, pressiona Deus, aperta Deus, Deus é obrigado a fazer, você tem que implorar para Deus, Deus, você tem que fazer agora, faz agora. Ai, se eu fosse Deus, torrava você lá de... botava um raio na tua cabeça. Mas é que Deus é misericordioso ainda, né? Evangelho de João 9,31, Deus nem atende, nem ouve essas pessoas, né? Você está lá gritando, quem? Não ouviu Deus? Quem? E aí? Aí vem os teólogos, não, mas lá na lei, sabe o que é, lá em Timóteo, lá não sei o quê, o apóstolo Paulo mandou trazer os livros, claro, o apóstolo Paulo tinha uns pergaminhos que ele trazia, que ele carregava, os ensinamentos que ele mesmo estava escrevendo da parte de Deus. Ele mesmo falou que não fez teologia, o que ele prega do homem, e o povo está dizendo que o apóstolo Paulo é teólogo, vamos se converter. Ah, pastor, mas eu não tenho esse entendimento que você tem para pregar a palavra, é óbvio, você entrega a sua vida na mão de uma teologia do homem, em vez de entregar a sua vida na mão do Espírito de Deus. Para pregar e ter sabedoria, basta habitar um em nossas vidas, o Espírito. Vamos tentar encerrar aqui. 1 Timóteo 4. Rapidamente. 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo 4, não, mas eu vou ter o ensinamento do homem, eu vou fazer a teologia, e vou estar na espiritualidade, vou ser um pastor espiritual e teólogo ao mesmo tempo. A Bíblia está dizendo que não dá, concorda? Ou é carnal, ou é espiritual. Ou é da parte de Deus, ou é sabedoria humana. Agora, se você está achando isso por aí. 1 Timóteo capítulo 4, amém, irmãos? Não, mas é o ensinamento do professor tal, é o ensinamento da professora tal, ele é bacharel, é coronel, é poderoso, ele é estudado lá nos Estados Unidos, tem 10 faculdades, ele é um bambambam, entendedor da parte de Deus. Você entende nada, não sabe nem, não vou nem falar, não sabe nem quem é a sobrancelha de Cristo, quanto mais saber das coisas de Deus. Amém? Timóteo, 1 Timóteo 4:1, acharam? Amém? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Pode bater palma para Jesus. Está atrás da teologia? Ensinos de demônios, de pessoas que têm cauterizado a sua própria mente. Quer dizer, eles mesmos não aceitam as coisas de Deus e vivem na mentira, enganando a eles mesmos. Muitos se afastam da fé, quer dizer, está na igreja, mas não consegue mais estar em Deus, porque aprendeu ensinamentos de demônios. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas eu vou continuar sendo teólogo e não aceito essas palavras. Eu não consigo nem ouvir esse homem falar. Esse homem é doido. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Amém, irmãos? Eu não aceito o que ele pregou, eu não posso nem ouvir esse homem, eu não consigo ouvir esse homem, eu não aceito o que ele fala, eu não ouço esse homem, eu não quero saber desse homem, eu não aceito esse homem em jeito nenhum, não acredito, não quero, vou continuar sendo teólogo. Haverá tempo em que não suportarão a sã
doutrina. Como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvido à verdade. Então, irmãos, eu não estou falando de mim mesmo, é Bíblia. Se você não quiser aceitar, paciência. Se você não quiser viver, paciência. Depois não vai reclamar com Deus que ele pregou a verdade. Está na Bíblia. Apóstolo nenhum era teólogo, não existia teologia. O que eles pregaram era de Deus, é o Espírito de Deus, e o Espírito habita em nós hoje. Isso de teologia é coisa do diabo, é homens mercenários, avarentos que querem ganhar dinheiro, querem corromper. O diabo fez uma lavagem cerebral na cabeça deles, e eles, além de levar eles para o inferno e a família deles, querem levar o povo junto. Para ganhar dinheiro, teologia, 500, 600, 700 mil reais para fazer uma teologia. Se você quer conhecer Deus, a Bíblia diz que é gratuitamente, é através do Espírito, não através de homens. Abre os teus olhos. Ah, pastor, mas você é um pregador, eu estou conhecendo a Deus através de você, mas eu não prego teologia, eu prego Bíblia. Bíblia. Amém? Eu não prego a cor da caneca de Jesus e nem a roupa de Jesus. Eu prego a palavra da salvação. Romanos 16. Romanos 16. Ah, pastor, mas eu saí da igreja, fui pregar para o meu pastor, para o meu amigo, não aceitaram a palavra, brigaram comigo, xingaram, dizendo que eu estou doido. Fica na paz, meu filho. Se afasta desse povo. Porque você sai daqui, você está ouvindo aí o CD, assistindo o CD, DVD, a rádio. Às vezes tem gente ao teu lado, né? Ali, não aceita, porque é um teólogo, fez teologia, está fazendo, é claro, né? Dar chibatada no lombo dos outros é fácil, o problema é quando a chibata vem no nosso, né? Aí ninguém quer aceitar. Romanos 16, acharam? Romanos 16, 17. Ah, mas não aceitaram o que eu prego. Está na Bíblia, meu irmão. Ah, o meu pastor quis se justificar pela lei. Não, Bíblia, graça, mostra lá a teologia. Romanos 16, 17, acharam? Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Preste bem atenção àqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a palavra que aprendeste. Afastai-vos, porque os tais não servem, e sim ao seu próprio. Irmão, se você não quer aceitar, fica na paz, estou longe de ti, eu vou caminhar na verdade. Para encerrar e mostrar para você que já entrou numa igreja atrás de carro, você que já entrou numa igreja atrás de casa, atrás de bens materiais, vida financeira próspera, você que está assistindo aí, ouvindo a rádio, o CD, o DVD, é crente só por causa da vida financeira, prosperidade, riqueza, bens materiais, está na igreja porque te pregam a teologia da prosperidade, fazendo com que você só se preocupe com carro, casa, dinheiro, riquezas e bens materiais, fazendo com que você busque somente as coisas terrenas. Nós vamos agora, na espiritualidade de Deus, mostrar que a teologia da prosperidade dessa igreja do Sal Grosso e dessas outras igrejas grandes que só falam em dinheiro, riqueza e bens materiais, mostram carro, BMW, Mercedes, mansão, tudo no comercial da propaganda da igreja, para encher o olho do povo, para o povo ir buscar riqueza. Você que está endividado, você que é empresário falido, você que está com problema financeiro, você que está a pé, você está andando a pé, você nasceu para ter carro, você é funcionário, nasceu para ser patrão, venha que você vai ficar rico, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. E 90% dos papo furado que se diz crente hoje, está tudo nessas igrejas buscando essas riquezas e esses bens materiais. Agora você vai tomar uma chibatada que vai perder o rumo da tua vida. Em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Para você entender a respeito da teologia da prosperidade. É do diabo, é do demônio e não é de Deus. Só pregam riquezas e bens materiais e só ensinam o povo a se preocupar com as coisas terrenas.
Filipenses 3:17, para que nós venhamos aprender um pouco mais com a palavra e encerrarmos esta pregação. Filipenses 3:17, acharam? Não, mas eu nasci para ser rico, nasci para ter casa própria, eu nasci para ter carro, eu entrei na fogueira santa, andei no sal grosso, eu sacrifiquei, eu dei o meu tudo, eu peguei o paninho, ser tu uma benção, ser tu uma besta do diabo, se não obedecer a palavra de Deus. Isso que você vai ser com esses paninhos no bolso. Peguei a florzinha de sarão, levei a rosinha, leva o demônio para casa, a rosa que simboliza o diabo, e você leva para casa. Peguei a rosinha, a trombeta para expulsar demônio. A Bíblia diz que é oração, fé e jejum. Estão expulsando demônio com trombeta, meu irmão. Sabonete para lavar diabo. Abre os olhos, irmãos. Vai queimar tudo no inferno, dando glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz em Lucas? Por que me chamais Senhor, Senhor e não faz o que vos mando? Filipenses 3:17. Seu pastor prega riqueza, o teu bispo, o teu reverendo, então chibata ele lá. Filipenses 3:17. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Bate palma, bate. Fala, Deus! Oricanda, labassurianda, labanás. Isso é Deus! Aleluia! Glória a Deus. Vamos ler de novo. O 18, Filipenses 3:18, pois muito andam entre nós, quer dizer, está no meio de nós, está no meio do povo evangélico aí, entre nós, dos quais, repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Está destruída a teologia da prosperidade, que ensina o povo a se preocupar somente com as coisas terrenas. Está encerrado, e as palmas é para Deus.